Olá, professora, tudo bem? Aqui é a Mel e hoje eu e o meu grupo, que é formado por mim, a Melissa, a Evelyn, o Yeshua e a Mavi, vamos apresentar sobre a cadeia produtiva da uva. Bom, a cadeia produtiva da uva, ela envolve todas as etapas, desde a produção, do cultivo das videiras até a distribuição, comercialização das uvas e dos seus derivados. Ela é uma cadeia muito importante para a economia brasileira, porque ela gera empregos no campo, na indústria e no comércio. Aqui no Brasil, a produção ela é concentrada principalmente aqui nos estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Santa Catarina. Sobre a origem da uva, é, acredita-se que a videira ela tenha surgido na região entre o Oriente Médio e o Cáucaso, onde hoje estão os países como a Geórgia, a Armênia e Turquia. A partir dessas regiões, o cultivo foi se espalhando pela Europa e, posteriormente, para outros continentes, tornando-se uma atividade de grande importância econômica e alimentar. Falando um pouco sobre o histórico, o cultivo da uva é uma das atividades agrícolas mais antigas do mundo, com registros de mais de 6.000 anos atrás. Aqui no Brasil, a videira foi introduzida pelos portugueses durante o período colonial, mas ganhou força com a chegada dos imigrantes italianos ao sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Esses imigrantes, eles trouxeram técnicas de cultivo que ajudaram a desenvolver a produção de uvas e vinhos aqui. Bom, em relação às características nutricionais, bom, a uva ela é uma fruta bastante nutritiva. Contém duas vitaminas, duas não, três, a C, a K e algumas do B, além de minerais como potássio, cálcio, magnésio e fósforo. Também ela possui antioxidantes como o resveratrol e os flavonoides, o que ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres. Por ela conter açúcares naturais, a uva ela fornece energia rápida para o corpo, auxilia na saúde do coração e da circulação sanguínea. E por ela apresentar alto teor de água, ela também contribui para a hidratação de organismos. Bom, na etapa da comercialização, a uva e seus derivados chegam ao consumidor por meio de feiras, supermercados, atacados e mercados internacionais. Essa é uma etapa bem fundamental para a geração de renda dos produtores e fortalecer o setor das vitivinícolas. Quanto ao comércio internacional, o Brasil ele exporta uvas frescas para diversos países, principalmente da Europa, América do Norte e Reino Unido. A principal região exportadora é o Vale do São Francisco, que é localizado entre a Bahia e o Pernambuco. Lá se destaca pela produção destinada ao mercado externo. Essas exportações aumentam a renda dos produtores, fortalecem o agronegócio e contribuem para a economia do nosso país. Já as importações brasileiras de uvas, elas vêm principalmente da América do Sul. O Chile é um dos principais fornecedores, depois a Argentina. Além disso, os Estados Unidos também são considerados é considerado o maior importador individual de uvas de mesa do mundo, consumindo grandes volumes anualmente. Bom, eu vou falar um pouco sobre o setor de distribuição da uva. Para começar, pense na distribuição como uma ponte. De um lado está o produtor rural, lá fazendo a colheita da fruta, e do outro lado está o supermercado, onde fazemos compra. O papel da distribuição é fazer que essa ponte funcione perfeitamente, garantindo que a uva saia do campo e chegue até nossa mesa fresquinha e sem estragar no caminho. Logo depois que a uva é coletada do pé, ela vai direto para um galpão industrial chamado Parking House. Lá é uma central de triagem que acontece dois passos essenciais. O primeiro é a seleção. Um funcionário olha caixo por caixo e retira a uva machucada ou muito verde ou com alguma doença para que ela não estrague o restante da caixa. E o segundo passo é a classificação. Aqui as uvas são separadas pela
peso, cor e tamanho. Isso é feito para que o comércio receba caixa padronizada e organizada. Depois que a uvas são classificadas e selecionadas, entramos na parte de armazenamento e transporte. As uvas são colocadas em embalagem de plástico ou caixa de papelão, que serve como uma proteção para não estragar durante a viagem. Em seguida, leva direto para uma câmara fria. Se você deixar a uva fora por muito tempo, ela murcha e perde toda a sua vitamina, estragando em poucos dias. Mas se você colocar ela no frio, é como um botão de pausa. Ela se mantém crocante, docinha e conservada por muito mais tempo. Depois que ela é armazenada, vem a parte de transporte. Geralmente são usados caminhões, a maioria com na parte de refrigeração, que levam o produto até seus destinos finais, que são supermercado, atacadista, feira livre e centrais de abastecimento como se hace. Além disso, uma parte vai direto para a indústria, que aí transforma em produtos derivados. Agora eu vou falar um pouco sobre influência no mercado consumidor. Hoje, o padrão exigido é muito alto. Ninguém quer comprar um cacho de uva feio ou azedo. O consumidor procura uva de boa aparência, cor, uniforme e sabor bem docinho. Mas a maior tendência do momento são as uvas sem semente. Elas ganharam o mercado da praticidade, principalmente para dar para criança ou comer no trabalho de forma rápida. Outro ponto importante é pela saúde. Todo mundo sabe que uvas faz bem, pois ela está cheia de vitamina e antioxidantes que prevêm a saúde. Essa preocupação pelo bem-estar fez disparar o consumo não só em a fruta, mas sim seus derivados saudáveis, como o suco integral e a uva passa, entre outros, fazem parte de nosso cotidiano. Para finalizar, eu vou falar um pouco como a economia e o meio ambiente entram nessa história. O preço da uva funciona como o famoso lei da oferta e da procura. Quando o clima ajuda e a produção é muito grande, o mercado fica cheio de uva, com muita oferta, o preço cai e fica mais barato. Aí o consumo aumenta. Agora, se acontecer alguma tempestade ou, ou uma gelada, falta de chuva no campo, a colheita diminui. Como tem pouca uva no mercado, o preço sobe e as pessoas acabam comprando menos. Outro fator que ajuda muito é o setor da industrialização. Quando o produtor vende uma uva para fabricar fazer vinho, suco ou geleia, entre outras coisas, ele está agregando um valor a mais. Uma uva fresca estraga muito rápido, mas um suco de uva ou um vinho dura muitos meses na prateleira, gerando ainda mais lucro e novas oportunidades de negócio. Bom, na cadeia produtiva da uva, os insumos e os serviços são responsáveis por fornecer todo o suporte necessário para a produção. Os insumos são os materiais utilizados no cultivo, como as mudas de videira, os fertilizantes, corretivos de solo, defensivos agrícolas, os sistemas de irrigação, além das máquinas e equipamentos utilizados no processo. Todos esses recursos são fundamentais para garantir o desenvolvimento sustentável das plantas e uma boa produtividade. Já os serviços envolvem atividades que dão suporte ao produtor, como a assistência técnica, a mão de obra especializada, o transporte e a manutenção dos equipamentos. Esses serviços auxiliam tanto na tomada de decisões quanto no manejo adequado da plantação, contribuindo para uma produção mais eficiente. Falando agora sobre a colheita da uva, ela pode ser realizada de duas formas, manual ou mecanizada. Na colheita manual, os trabalhadores fazem a retirada dos cachos utilizando ferramentas apropriadas. Esse método permite uma boa seleção dos frutos, mas exige maior quantidade de mão de obra. Já a colheita mecanizada utiliza máquinas para realizar o processo, tornando a colheita muito mais rápida, principalmente em grandes áreas de cultivo. Além disso, reduz a dependência de trabalhadores, embora possa causar mais danos aos frutos quando comparado ao método manual. Então, a escolha entre a colheita manual e mecanizada depende das características da propriedade, dos custos envolvidos e também da finalidade da produção. Passando para a produção agropecuária,
Essa é a etapa em que acontece o cultivo da videira até a formação dos cachos da uva. Tudo começa com a escolha da área de cultivo, que precisa ter boa incidência solar, solo adequado e uma boa drenagem. Depois disso, é realizado o preparo do solo, incluindo a análise, correção de acidez e adubação inicial, garantindo que a planta tenha todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Em seguida, acontece o plantio das mudas, que são conduzidas por estruturas específicas para favorecer a ventilação e a exposição ao sol. E durante todo esse crescimento da videira, são realizados alguns manejos, como irrigação, adubação, poda e controle de pragas e doenças. Essas práticas são essenciais para garantir a qualidade dos frutos produzidos. Por fim, as uvas entram na fase de maturação, que é quando elas desenvolvem características importantes como teor de açúcar, cor e aroma. Oi, meu nome é Mavi e eu vou começar apresentando a indicação geográfica e os selos de certificações. A indicação geográfica serve principalmente para indicar as regiões do país onde tem mais abundância na produção da uva. Na região sul e na região nordeste, que são as regiões que é mais produzido a uva no Brasil, na região sul ela serve para vinhos e sucos. Na região nordeste, eles usam geralmente a palavra uva de mesa, que é a uva natural, a uva tirada da polpa e outras coisas. Os selos de certificações, eles servem para muita coisa, tanto para garantir que o produto não é falsificado e também para garantir que um produto seja de luxo. Dentro do selo de certificação, existe o IP, que é a indicação de procedência. Ela é a modalidade mais simples comprovada que a região é conhecida por produzir aquele item. E tem o DO, que é a dominação de origem, que ela é bem mais rigorosa. Ela exige que os cultivares específicos da área sejam delimitados e padrões de qualidade sejam mais superiores. Em 2002, no Vale dos Vinhedos, foi o primeiro local do Brasil onde surgiu o primeiro selo de certificação. Sobre a localização geográfica e o selo de certificações, eu pesquisei e em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul inteiro, geralmente é plantado um tipo de uva chamada Niágara. Esse tipo de uva, ele se adapta muito bem à variedade de climas aqui, do Pantanal, Cerrado. Então, é um tipo de uva que consegue produzir um fruto muito bom. Porém, como é uma produção baixa, geralmente ela sempre vai para a agricultura familiar. E na região do Nordeste é plantado o tipo de uva chamado BRS Vitória e tem a BRS Iris e outros tipos. Eu vou falar também algumas desvantagens e vantagens do selo de certificação. Como eu tinha dito anteriormente, ele agrega um valor e diferencia o produto. Garante que o produto, por ser da marca e ser de um lugar que é bem reconhecido e que é bem produzido também, ele fortalece também o desenvolvimento regional e o enoturismo, abre portas para exportação, e as desvantagens é que, para garantir esse selo, a empresa, ele tem um custo bem maior, né? E tem que ser aprovado pela Anvisa e tem regras muito restritas. Agora eu vou falar sobre as fragilidades na cadeia da produção da uva. A uva ela depende muito de clima, então geadas e chuva afetam muito a safra, e enchentes principalmente. E ela tem uma concorrência externa muito grande, tanto pelo Chile, pela Argentina e pela Europa, que pressionam muito o preço, já que lá eles consomem bem mais o vinho e uvas por conta de religião e de coisas culturais mesmo. Vou falar a atuação do engenheiro de alimentos na cadeia produtiva da uva. O engenheiro de alimentos
Pode elaborar e controlar os processos, tanto a qualidade como os insumos da matéria-prima. Ele realiza análises físico-químicas e microbiológica e controla a verificação de engarrafamento. Conduz uma análise sensorial, controle de qualidade e controle ambiental. Ele também garante a segurança dos alimentos para o cumprimento das normas, que é o MAPA e a Anvisa, e atua na pesquisa de inovações de novos produtos e novos processos industriais para a uva. Eu também vou falar sobre algumas curiosidades financeiras sobre a produção de uva no Brasil. A produção de uva tem cerca de 100% de processamento para a mesa, e os outros 50% é produzido para suco e vinhos. O faturamento recorde da cooperativa vinícola Aurora em 2025 foi de 874 milhões. E a produção da uva no Nordeste chega a 43% do total do país inteiro. A empresa Aurora, durante a produção de uva, teve muitas polêmicas, que vai entrar em umas curiosidades que eu acabei pesquisando, que é as considerações extras. Essa empresa, por ter problemas de trabalho escravo e com um selo de certificação que também garante com que o trabalhador seja bem remunerado, tenha direitos, ele serve, além disso, para que quem fiscaliza tenha um parâmetro sobre o que está acontecendo na empresa. Eu vou falar brevemente sobre os principais tipos de uva. Bom, temos a uva verde, que possui um sabor mais suave e levemente ácido, e geralmente possui maior concentração de ácido málico, o que contribui para a sensação de frescor ao comer. Aí temos a uva roxa, que é rica em antociaниnas, pigmentos antioxidantes, que também ajudam a proteger a planta contra a radiação solar. E algumas variedades possuem compostos aromáticos que lembram frutas silvestres. Aí temos a uva vermelha, que tem, mais conhecida como rosada, que tem um sabor adocicado e agradável. Muitas variedades possuem uma coloração final apenas nas últimas semanas antes da colheita. Então, elas desenvolvem essa coloração final antes da colheita. E temos a uva sem semente, que não é uma uva naturalmente estéril. Muitas variedades foram selecionadas ao longo dos séculos por apresentarem sementes muito pequenas ou abordadas. E elas podem ser tanto verde, roxa, vermelha, elas podem ser de todas as cores. Aí temos a uva para vinho, que possui uma maior concentração de açúcares e é cultivada especialmente para a produção de vinhos e sucos. Bom, a uva dá origem a diversos produtos industrializados e subprodutos, que aproveitam praticamente todas as partes da fruta. Entre os principais produtos estão a geleia da uva, que é produzida a partir da polpa e do suco concentrado, a uva passa, obtida pela desidratação do fruto e caracteriza-se pela alta concentração de açúcar e nutrientes devido à perda de água. O suco integral da uva, que é elaborado exclusivamente com a fruta, sem adição de água ou açúcar, nada disso. E além desses produtos, a indústria também gera subprodutos importantes, como o bagaço da uva, formado por cascas, sementes e restos de polpa. Esse material pode ser utilizado na produção de farinhas, rações, ingredientes ricos em antioxidantes. As sementes também são aproveitadas principalmente para a extração do óleo da semente de uva, valorizado por seu teor de gorduras insaturadas e vitamina E. Já o resíduo da fermentação pode ser transformado em fertilizantes ou utilizados em outros processos industriais. Atualmente, o aproveitamento integral da uva tem ganhado muito destaque, porque reduz desperdícios e permite a produção de alimentos, cosméticos e outros produtos de maior valor agregado.
Atualmente, existem vários tipos de vinho, que se diferenciam pela forma de produção, pela quantidade de açúcar e pelas características das uvas utilizadas, resultando em sabores, aromas e estilos bastante variados. Bom, temos o vinho tinto, que é feito com a casca da uva junto durante a fermentação. Por isso ele ganha cor mais escura e costuma ter sabores que lembram frutas vermelhas e até chocolate em algumas versões. Já o vinho branco geralmente é produzido sem a casca, o que deixa a bebida mais leve e com aromas que lembram frutas como maçã, pera e pêssego. O vinho rosé fica no meio do caminho entre o tinto e o branco. Ele ganha sua cor rosada porque a casca da uva fica em contato com o líquido por pouco tempo. Costuma ser refrescante e tem um sabor mais frutado. O vinho espumante é aquele que possui bolhas naturais de gás carbônico, formadas durante uma segunda fermentação. E o que dá a sensação de frescor a tornar a bebida muito associada a comemorações, como Natal, Ano Novo, todo mundo quer tomar um vinho espumante nessas datas, né? E quando falamos de vinho suave e vinho seco, a principal diferença entre eles está na quantidade de açúcar. O vinho suave possui mais açúcar residual, ficando mais adocicado e geralmente agradando quem está começando a beber vinho. Já o vinho seco tem pouco açúcar, deixando os sabores da uva mais evidente e proporciona uma sensação menos doce na boca. E também ele é muito utilizado em receitas gastronômicas, por exemplo, MasterChef. E uma curiosidade interessante é que a mesma variedade de uva pode ser usada para produzir tipos diferentes de vinho. Depende muito da forma como ela é processada e fermentada. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta a vocês, ou que está vendo, que alguma vez já disseram a vocês que tomar vinho pode deixar a pessoa mais jovem? Pensem um pouquinho aí, travem a apresentação e pensem. E na opinião de vocês, isso é um mito ou uma realidade? O que vocês acham? Por que o vinho é associado a um envelhecimento saudável? Bom, o vinho contém resveratrol, um composto antioxidante encontrado principalmente na casca das uvas roxas. E o resveratrol ajuda a combater os radicais livres, que são moléculas que podem danificar as células do organismo. E além dele, o vinho possui outros poliferóis, que também contribuem para a proteção cardiovascular. Os vinhos tintos costumam ter muito mais resveratrol do que os brancos, porque permanecem mais tempo em contato com a casca da uva. Então, por isso que o vinho é tão associado a isso, ao envelhecimento, à juventude, e na verdade é um pouco dos dois, né? E qual é o consumo considerado moderado? Aí eu separei aqui. Segundo as recomendações amplamente utilizadas, as mulheres até uma taça, que dá aproximadamente 150 ml por dia, e os homens até 2 taças, aproximadamente 300 ml por dia. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. A gente deu ao máximo, não tivemos a oportunidade de apresentar em sala de aula, então a gente gravou esse vídeo para vocês. Muito obrigada. Um beijo.